Porque se vocês viverem pela carne, vocês caminham para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Esse texto está em Romanos capítulo 8, versículo 13. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. Não se esqueça que no final dessa reflexão estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E eu deixo também fixado nos comentários ou na descrição do vídeo o link para o meu canal do WhatsApp, onde eu posto todos os dias versículos bíblicos para a sua reflexão e meditação diária. Sempre que tenho condições, eu coloco ali textos devocionais curtos para abençoar o seu dia, e todos os conteúdos que posto aqui no canal eu posto por lá também. Então vamos para a nossa reflexão. Aqui nessa minha reflexão, ou melhor, aqui nessa minha tradução bíblica, nessa minha versão Almeida Revista Atualizada, está escrito o seguinte no versículo 13 do capítulo 8 de Romanos: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre vida no Espírito e vida na carne. Aqui ele está falando sobre viver para Deus, vida em Deus, e viver para o mundo, viver para o homem, segundo os padrões mundanos, humanos, carnais e pecaminosos. Ele está dizendo aqui no versículo 13 o seguinte: se vocês viverem segundo a carne, vocês caminham para a morte. O que é viver segundo a carne? Viver segundo a carne não é viver dentro desse corpo que veio do pó, conforme relata lá no livro de Gênesis, porque essa matéria aqui, o músculo, nós chamamos de carne, mas não é essa carne que o apóstolo Paulo está se referindo. Ele está se referindo à natureza pecaminosa do homem. Então, todo aquele que vive segundo a carne, ou seja, segundo a natureza pecaminosa, segundo o homem do pecado, o velho homem, conforme Paulo usa essa expressão, essa linguagem nas suas cartas. Aquele que vive nesse padrão, ele está fora do padrão de Deus. Ele está destituído da presença, da comunhão, da intimidade com Deus. E a ausência de Deus na vida de uma pessoa é sinônimo de morte. A ausência de Deus é ausência de vida. Aquele que não tem Deus não tem vida. Aquele que não tem vida, ele tem a morte. Portanto, a pessoa que vive segundo a carne, que vive na prática do pecado, desobedecendo a Deus, contrariando a vontade de Deus, entristecendo o Espírito de Deus, desobedecendo a palavra do Senhor, essa pessoa, ela não tem vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ela está caminhando para a morte. Com certeza, todos nós morreremos um dia. O homem justo e o homem injusto. O homem fiel, o homem infiel. Aquele que crê e também o incrédulo. O homem bom e o homem mau. Todos um dia vão morrer. Mas a Bíblia diz que existe uma segunda morte. E é sobre essa segunda morte também que o apóstolo Paulo está se referindo aqui nesse versículo. Você precisa considerar que existe um tipo de morte aqui, que é a morte espiritual. Em outras palavras, eu falei um pouco dela. Morrer espiritualmente é não ter a vida de Deus em si, é não ter o Espírito de Deus em si, é estar ausente da presença de Deus. Então aquele que anda segundo a carne, ele morre espiritualmente. E a partir do momento que ele continua, que ele permanece nessa condição, nessa situação, nesse estilo de vida, sem se arrepender, sem se voltar para Deus, um dia ele vai sofrer o outro tipo de morte. A segunda morte todos nós
teremos. Mas a Bíblia nos diz sobre a segunda morte. Se não me engano, está lá no livro de Apocalipse. Vai falar sobre a segunda morte. Um dia todos nós seremos julgados. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. A morte eterna é uma expressão para indicar um estilo de existência, um tipo de existência aonde existe sofrimento, muito sofrimento, intensos sofrimentos, e não há ali a manifestação prazerosa da presença de Deus. Ali não tem alívio, ali não tem descanso dos tormentos, ali não tem nenhum tipo de misericórdia, é apenas sofrimento. Esse estilo de existência que vai existir para aqueles que não herdam a salvação, esse estilo de vida aí, ele é resultado da maldição que Deus lançou sobre todo aquele que desobedeceu a Deus, todo aquele que não creu em Deus, todo aquele que rejeitou a graça e a misericórdia de Deus. E são as pessoas que andam na carne que vão viver esse estilo de vida, esse plano de vida espiritual que nós chamamos de morte eterna, nós chamamos de segunda morte, sofrimento eterno. Então o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 13 do capítulo 8 de Romanos: se vocês viverem segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte. Eis aí mais um motivo de urgência para abandonarmos os pecados, para abandonarmos as velhas práticas, as práticas do velho homem. O apóstolo Paulo, em algum lugar, ele escreveu: portanto, vocês precisam se despir do velho homem, ou seja, abandonar as velhas práticas, abandonar aquele velho estilo de vida segundo o padrão mundano, aquele estilo de vida onde as pessoas fazem o que elas bem entendem, que elas fazem o que elas bem desejam, não se importando com a vontade de Deus, não se importando com o que a palavra de Deus nos ensina e que a palavra de Deus nos ordena. Essas pessoas que vivem segundo as suas próprias vontades, elas estão vivendo na carne e caminhando para a morte eterna. Espiritualmente falando, elas já estão mortas. Mas se um dia elas conhecerem o Evangelho, aceitarem o convite de Deus, para o amor de Deus, para a graça de Deus, para a salvação eterna, e elas vierem se arrepender de seus pecados, abandonar os seus pecados e seguir o caminho de Deus, essas pessoas terão vida em Cristo. Portanto, existe uma oportunidade. Nem todos que hoje estão na carne, que vivem na carne, eles vão perecer eternamente. É por isso que nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos anunciar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia e o perdão de Deus que foram manifestados na vida de Jesus Cristo, que foram manifestados no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem esse amor de Deus, você tem essa graça, você tem essa misericórdia e você tem esse perdão de Deus para que você não venha sofrer o dano da segunda morte, que é o sofrimento e o tormento eternos. Portanto, aqui Deus está nos dando um alerta, chamando a nossa atenção através desse versículo 13 do capítulo 8 de Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Aquele que vive segundo a carne está caminhando para a morte. Eu me lembro de um exemplo aqui na Bíblia, Adão, o primeiro homem, um homem que não foi nascido de mulher, ele foi criado pelo próprio Deus. Adão, apesar de ser homem, ser feito da terra, um ser humano, ele vivia completamente e perfeitamente em espírito. A Bíblia diz ali no livro de Gênesis que na viração do dia o Senhor Deus vinha conversar com Adão. Adão tinha acesso direto a Deus. Ele não tinha pecado, ele não tinha qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de impedimento. Não existiam demônios nas regiões celestiais impedindo Adão de ter acesso a Deus, segundo pelo menos o que nós podemos entender de acordo com o relato bíblico, pois ainda não havia pecado, não havia resistência
demoníaca. Pelo menos a Bíblia não nos revela isso. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: Adão, ele tinha o que muitos de nós hoje desejamos ter: um acesso direto a Deus, um acesso irrestrito, sem impedimentos, sem segredos, uma revelação completa, assim como o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, que um dia nós o veremos como ele é, face a face. Ele vai se revelar por completo a nós. Adão, ele tinha isso. E Deus deu uma ordem para Adão: Adão, você pode comer de todo o fruto, de todas as árvores que existem no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela você comer, certamente você morrerá. E foi isso que aconteceu com Adão, conforme eu já estava explicando anteriormente. Primeiramente, ele sofreu a morte espiritual, e depois, é claro, veio a morte física, aquela que vem sobre todos os homens. Mas por que Adão sofreu a morte espiritual? Pois ele era um homem que tinha intimidade com Deus. O Senhor descia no jardim, na viração do dia, e conversava com Adão, batia um papo com Adão, trocava uma ideia com Adão. Ele tinha intimidade, era um homem santo, era um homem puro, ele era 100% espiritual, e ele tinha intimidade com Deus. Por que Adão sofreu a consequência da morte? Primeiro da morte espiritual, a ausência de Deus, e depois da morte física. Por que isso aconteceu? A resposta é simples. É conforme está aqui no versículo 13. Ele deu lugar para a sua carne. O apóstolo Paulo nos alerta: se vocês viverem segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte. Adão, em alguns instantes na sua vida, em alguns momentos da sua vida, ali no jardim, no Éden, ele viveu segundo a carne. Ele deu ouvidos à voz de sua mulher, que por consequência, que anteriormente tinha ouvido a voz de Satanás. Então, Adão, ele deu ouvidos a vozes que não vinham de Deus, vozes contrárias à voz de Deus. Portanto, fica aí mais um alerta para você. Tome cuidado com o que você tem ouvido, com o que você tem assistido, com o que você tem conversado. Preste atenção. Eu sempre falo aqui nos vídeos do meu canal a importância de lermos a palavra de Deus todos os dias. A pessoa que muito lê, reflete e medita na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, isso aí não isenta ela de pecar, mas isso aí vai fazer com que ela peque muito menos, principalmente em comparação com pessoas que não leem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai sendo gravada no nosso coração, na nossa mente, e de acordo com as situações em que nós vamos vivendo, o Espírito Santo de Deus vai nos trazendo à memória certas passagens, certos versículos, certos ensinos. Então nós entendemos, isso pode, isso não pode. Se eu fizer isso, vai ter uma consequência. Se eu fizer isso aqui, vai desagradar a Deus. Se eu fizer isso aqui, Deus agrada. Por isso é importante estarmos sempre lendo a palavra de Deus. Assim, essa palavra, a palavra de Deus, ela vai ser conforme o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Ela funciona como um filtro, como uma peneira, para que você não venha andar na carne. Adão, ele tinha a palavra de Deus. Acredito eu que não de forma escrita, até mesmo porque a Bíblia não relata isso. Ele tinha a palavra de Deus aqui, na sua mente e no seu coração, porque o Senhor Deus conversava com ele todos os dias. E além disso, o livro de Gênesis nos relata que Deus havia dado ordens para Adão. Então ele tinha a palavra no seu coração. E mesmo tendo a palavra no seu coração, ele não vigiou, ele vacilou, ele deu lugar para a sua carne, para a natureza pecaminosa. E por isso ele pecou. Como a palavra de Deus não falha, Deus ele zela em cumprir a sua palavra. Deus não foi contra si próprio. Ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Adão, ele desobedeceu a Deus. Ele tocou no fruto do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele, além de tocar, ele comeu. Por isso, ele sofreu a primeira morte, que é a morte espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, que o homem foi
destituído da glória de Deus. Ele perdeu o direito da presença, da intimidade, do relacionamento com Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus é amor e Deus possui vários atributos. Um dos principais atributos de Deus, que ele está vinculado a todos os outros atributos dele, é a santidade. Deus, ele é santo. E a santidade, ela não significa, como muitos pensam, uma pessoa que não peca. Não é isso. Deus também ele não peca, mas a santidade significa separação. Deus, ele é separado, ele é único. Não há ninguém como Deus. Não há ninguém, não há outro como Deus. Então Deus é santo, ele é puro, separado de tudo, de toda maldade, de todo pecado. É por isso que não é possível o pecado permanecer junto com Deus. Não é possível o pecado habitar em Deus. A Bíblia relata que um dia um anjo, que nós chamamos ele de Lúcifer, ou Satanás, ou Diabo, ele habitou nos céus, ele tinha acesso a Deus, ele tinha comunhão com Deus e com os anjos, mas um dia ele pecou, e ele, além de pecar, contaminou a terça parte dos anjos do céu. E por causa do pecado, eles foram expulsos das regiões celestiais, eles foram expulsos de suas habitações. Você consegue entender aí? Deus não perdoou nem aos anjos. Então, é uma coisa muito séria a questão do pecado. Tão séria que Deus uma vez destruiu o mundo com um dilúvio nos dias de Noé. E ele prometeu que vai destruir novamente, mas não com a água, mas vai destruir com o fogo. E todo aquele que permanece na carne, que vive segundo a carne, está caminhando além da morte espiritual para a morte espiritual, está caminhando para a segunda morte, que é a morte eterna, o sofrimento eterno. Então, conforme eu estava falando sobre Adão, ele sofreu a primeira morte, ele foi destituído, perdeu o direito de estar na presença de Deus, ter comunhão e intimidade com Deus. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Se você cometer um pecado e não se arrepender, não confessar esse pecado a Deus e não se esforçar, não rejeitar esse pecado nas próximas vezes que acontecer situações, ocasiões em que você vai praticar ou não esse pecado, se você não rejeitar esse pecado, permanecer nesse pecado, o Espírito de Deus, ele vai se afastar de você. A presença de Deus vai se afastar de você e você pode, ou melhor, você se torna com certeza uma pessoa fria, uma pessoa insensível a Deus e você começa a sentir atração por outros pecados, pelas coisas do mundo, por aquilo que não agrada a Deus. Isso aí demonstra a atitude, a consequência, as características de uma pessoa que é morta espiritualmente. Então é muito grave isso. E muitas pessoas que permanecem no pecado, vivendo segundo a carne, Deus permite que elas morram. Permite que o diabo toque nas suas vidas, tirando as suas vidas. E se essas pessoas não morrerem aqui na carne, um dia quando elas morrerem, se elas permanecerem na carne e no pecado, sem arrependimento, sem se voltar para Deus, elas vão sofrer o dano da segunda morte. Então o apóstolo Paulo falou aqui o seguinte: se vocês viverem segundo a carne, vocês caminham para a morte. Mas vamos ver aqui de forma breve e rápida a segunda parte desse versículo. Se pelo Espírito vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Deus, ele anuncia. Nós temos na Bíblia palavra de amor, nós temos também palavra de juízo, palavra de fé, palavra de promessas, palavras de bênçãos, palavra de esperança, de ânimo, de exortação, de encorajamento. Mas também tem muitas coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Tem uma correção, tem uma cajadada, conforme alguns gostam de ouvir. A palavra de Deus tem repreensão. Até agora nós estamos vendo aqui um alerta, uma exortação. A palavra de Deus fala sobre o inferno, fala sobre o juízo de Deus, mas existe uma solução para isso. Deus, ele apresenta a solução, assim como ele falou para o seu povo através de Moisés lá no Antigo Testamento. Eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Em algum outro lugar ele vai aconselhar: eu aconselho a vocês que vocês escolham a bênção. E olha aqui a solução para o problema de quem anda segundo a carne, de quem caminha segundo a carne.
Se você é uma pessoa que vive no pecado, está vivendo segundo a carne, desobedecendo a Deus, seguindo os padrões do mundo, seguindo suas próprias vontades, ou talvez você conheça alguém que está nessa situação e esteja até mesmo intercedendo por alguém, conhece alguém que precisa muito, existe uma solução. Apresente a mensagem do Evangelho para essa pessoa. Leia para ela Romanos capítulo 8, versículo 13. Explique isso para ela, essa mensagem que eu estou transmitindo aqui para você. Entenda essa mensagem e explique isso para essa pessoa. Existe uma solução para a vida dela. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o apóstolo Paulo falou, porque se vocês viverem segundo a carne, vocês caminham para a morte. Mas, ou seja, a solução para quem está vivendo no pecado. Se vocês, pelo Espírito, mortificarem os feitos do seu corpo, certamente vocês viverão. O que seriam os feitos do corpo? O pecado. Todo e qualquer tipo de pecado, eles estão enquadrados, classificados, qualificados como os feitos do corpo. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui que nós mortificamos, eliminamos os feitos do corpo através do Espírito. Assim, nós teremos vida. E como nós fazemos isso através do Espírito? Jesus Cristo falou uma vez, está registrado aqui no Novo Testamento, eu não me lembro a referência. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Eu sempre que Deus estiver me permitindo, eu vou bater nessa tecla. A palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus te fortalece, a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A palavra de Deus é a revelação da mente de Deus para a sua vida, da opinião de Deus para a sua vida, dos conselhos de Deus para a sua vida, da direção de Deus para a sua vida. A palavra de Deus te dá ensino, te dá instrução, te dá conselho, te dá alerta, te dá ânimo, te dá disposição, te dá fé, ela te dá solução para os seus problemas. E a palavra de Deus, ela é espírito, conforme Jesus falou. As palavras que eu vos digo